Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Shalom, queridos. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esta mensagem, nem recebendo esse louvor, essa oração. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para vós outros, nesse momento que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, verso 39, que diz assim: E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Que palavra poderosa, que palavra forte. Observem que Jesus veio para uma missão na terra. Jesus veio para tirar e levar e morrer pelos meus e pelos seus pecados. Mas o texto que acabamos de ler aqui é um texto que diz que Jesus, conversando com seu pai, pediu a seu pai que afastasse dele aquele cálice. Mas no mesmo momento o Senhor entendeu que ele veio para uma missão. Eu não sei qual a missão o Senhor te chamou. Eu não sei qual a missão Deus te deu. Eu também não sei qual a missão que você tem negligenciado na casa de Deus. Mas que você possa deixar o Senhor, todavia, fazer a vontade dele sobre a sua vida. Eu não sei se você prega, se você louva. Eu não sei o que você faz, mas o Senhor nos traz aqui. Eu não sei se você está ouvindo agora pela madrugada, pela tarde, pela noite, mas eu sei que Deus nos traz aqui para falar com você. Observe que Jesus estava para ser entregue. Jesus chega ao Getsêmani, vai orar com seus discípulos e os discípulos dormem. E Jesus diz que está consumado. E lá naquela cruz do Calvário, lá naquele momento de dor, de luta, o Senhor diz, adiantando-se um pouco, o Senhor prostou-se com o rosto em terra e orou. A oração é a chave da vitória para mim, para a sua vida. Você que está negligenciando a obra de Deus, você que por algum motivo, por alguma situação, está deixando de qualquer jeito, o Senhor te convida a você se prostrar, orar e dizer para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.
receba nessa noite, ou nesta madrugada, ou nesta tarde, restauração da parte de Deus para as vossas vidas, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.